Agora vamos falar do Dudu, né? Que é o pessoal no chat aqui já tá bombando. E já vamos. Vocês que têm muitas informações, muitos bastidores, já vou começar perguntando: quem que quis sair? O Dudu ou o Palmeiras que queria que o Dudu saísse? Você ou eu? Vai lá. Vai você. Bom, vamos lá. A situação depois da saída quase forçada do Dudu no meio do ano, ela já ficou quase que insustentável. Então o Dudu que quis sair então, no meio do ano. A informação que eu tenho é essa. Informação. A informação Legal. que eu tenho é essa, que ele força uma saída, né? Que ele tenta ali um contato com o Matos e aí as coisas se desenrolam ali, como todo mundo já sabe. Então, pelo menos, essa é a informação que eu tenho. E aí, internamente, houve esse desgaste. A informação que eu também tenho é que esse desgaste, num determinado momento agora, já nesse segundo semestre, ele foi resolvido com o Abel Ferreira. Tá. As coisas foram, de certa forma, ali aparadas, é a informação que eu tenho. E já mesmo antes desse imbróglio, a questão do Dudu com o Abel era a seguinte: era muito diferente da que o Dudu tinha com o Felipão. Até porque Felipão e Abel são seres completamente distintos também. O Felipão tem a coisa de ser o paizão, aquele cara, Dudu, vem cá, ó, colocar você no colo aqui. E o Abel não é assim. O Abel é um cara mais frio. O Abel é europeu. Então, assim, são profissionais completamente diferentes. Então, a relação do Dudu com o Abel, ela sempre foi diferente da que ele teve com o Felipão. Mas eles nunca deixaram de se respeitar. Isso é algo muito importante de colocar aqui. Os dois sempre se respeitaram porque eles sabem também do tamanho da grandeza de cada um para a história do clube. Então não havia aquela relação tão próxima como era Dudu e Felipão, mas os dois sempre se respeitaram muito e até isso, num determinado momento agora no segundo semestre, foi solucionado depois dessa saída, quase saída, né, forçada do Dudu, nessa tentativa de voltar ao Cruzeiro. Mas a situação ficou insustentável com a Leila. Eu acho que depois daquela entrevista da Leila pro Sport TV, por mim o Dudu cumpre a palavra dele com o Cruzeiro e vai se apresentar na Toca da Raposa. Ali foi praticamente já um último ato dele com a camisa do Palmeiras. Houve essa tentativa. Acho até que o Dudu, num determinado momento, foi muito importante para o Palmeiras chegar na última rodada matematicamente brigando pelo título, mesmo não atuando tanto. Tem 3 pontos aí que a gente pode colocar com participação dele. Não, tem 6 contra o Galo, né? Eu falei 3, são 6, isso. O jogo contra o Grêmio, que o gol do Estevão é uma finalização do Dudu, e o pênalti que ele sofre contra o Galo lá em Campinas. Mas fisicamente também, o Dudu já não ia conseguir na próxima temporada ajudar tudo que o Abel precisa e pensando Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, mais o Super Mundial de clubes ainda nos Estados Unidos, então fisicamente já estava abaixo. O teto salarial também é um cara teto que salarial, tem que decidir, enfim, né? O Latif estava falando aqui que fez as contas, né, do quanto o Palmeiras vai economizar contas, também, não tendo mais o Dudu no elenco, então era uma situação insustentável, que chegaria mesmo ao fim. Houve esse comum acordo para que esse fim do contrato fosse antecipado, então ninguém vai pagar multa rescisória, Dudu não vai tirar nada do bolso, não vai usar a luva do Cruzeiro, o Palmeiras não tem que pagar nada para o jogador também, então foi um acordo amigável para antecipar esse fim do contrato e agora ele fica livre. A tendência é que em breve seja anunciado como jogador do Cruzeiro. Estivemos em BH fazendo o jogo contra a Raposa e a informação que nós tivemos dos setoristas lá é que de fato já está tudo bem adiantado nessa negociação com o Alexandre Matos e acho que era um pouco do que a gente conversava aqui antes de entrar no ar também. Era hora de encerrar o ciclo. Talvez se tivesse sido e tudo conduzido de uma outra maneira, para não arranhar um pouquinho da idolatria que ele tem com a torcida do Palmeiras, seria o ideal. Mas já era hora de encerrar o ciclo, enfim, colocar um ponto final nessa história. O Dudu, sem dúvida alguma, embora a situação do meio do ano tenha arranhado um pouquinho a imagem dele, mas acho que o torcedor palmeirense, em grande maioria, já perdoou. Ele sai, sem dúvida alguma, como um dos maiores. Eu acho que se ele sai no meio do ano, e pro Palmeiras talvez seria melhor em questão de grana, se ele sai no meio do ano, ali ele ia ficar muito arranhado a imagem dele. Porque, cara, ele a ainda gente teve acordou tempo simplesmente de num tentar, sábado, que eu tava de folga. fechado com o Cruzeiro. Eu tava de folga esse E aí, dia tipo, a também. torcida, cara, o cara, ele é muito grande, né? Tem palmeirense com filho, com o nome Dudu, cachorro, o nome Dudu. Não, e voltando depois de 11 meses de lesão, Exato. tipo, na hora que ele vai estar pronto pra jogar, ele assina com o Cruzeiro. E foi tudo depois do primeiro jogo que ele é relacionado. Sim, a expectativa toda no ar. Faz o post, voltei. E a galera já começa aquela expectativa. Acho que um ponto muito importante dessa história toda é aquela entrevista que a Leila deu pro Sport TV, né, que ela fala. Eu acho que aquela entrevista é importante porque mostra como que a Leila recebeu essa notícia de que o Dudu teria ido até o Cruzeiro para conseguir um novo contrato.
Tanto é que na entrevista ela fala, a gente não vai aumentar um centavo no salário do Dudu e não vai renovar o contrato dele. Porque na percepção do Palmeiras, o que o Dudu e o staff dele estavam fazendo? Eles foram até o Cruzeiro buscar uma oferta, bateram no Palmeiras e falaram, a gente tem isso aqui. Vocês vão... Cobrir? Não cobrir, mas... Ou vai chegar perto? Porque meio que falando, tô saindo. Só que tem toda essa situação. O Dudu tava há não sei quanto tempo lesionado, recebendo em dia, e aí imagina você, um presidente do clube, e ver isso, e a Leila ficou bem magoada, né? Tanto é que são raras as vezes que a gente vê a Leila dando entrevistas assim, né? A gente viu nessa situação que ela foi categórica ao falar que o Dudu tava saindo fora e queria que ele saísse. Porque o Palmeiras, e a gente fez as contas aqui, se o Dudu tivesse saído no meio do ano agora, a economia seria de quase 60 milhões de reais. Quanto que o Cruzeiro ia pagar na época? Pois é, 5 milhões de dólares. Porque na época quase 25, né, 27 milhões de reais. Publicou no início da semana que o Palmeiras ofereceu a rescisão amigável e estimava economizar 25 milhões, que é um ano inteiro desse final de contrato dele em 2025. Salário. Então, se a gente faz metade disso no meio do ano agora, mais, sei lá, 12 milhões e meio, e mais valor que o Palmeiras receberia pelo valor do Cruzeiro, é um valor gigante. Tanto é que a matéria que eu publiquei hoje no UOL é de que essa saída do Dudu, combinada a uma necessidade que o Abel já falou algumas vezes, de que eles estão buscando um 9 mais pesado pro ataque, porque essa é a necessidade que eles identificaram. E os nomes que a gente já viu que é oficial, que o Palmeiras já confirmou, teve a oferta de pré-contrato pro Gabigol e teve a consulta pelo Gabriel Jesus. Então, se a gente vê essa linha, não é qualquer tipo de atacante. O PVC falou que o Palmeiras vai gastar 200 milhões em contratação. Agora, com a não continuação do Dudu, você acha que aumenta esse valor para gastar em contratações? Porque você tá falando que vai aumentar esse budget em cima do 9, né? Com a saída do Dudu por causa da folha salarial, né? Que vai aliviar bem. É porque os 200 milhões é um valor que ele já tem estimado. Já estava estimado antes, não vai aumentar por causa da saída mas do não Dudu. necessariamente, não significa que o Palmeiras vai parar também nos 200. Porque, por exemplo, se o Palmeiras negocia Rony, Zé Rafael, nomes que podem... Naves, que são nomes que já... Então, o Abel vai querer um elenco maior. Então, obviamente que vai ter que chegar um número maior de jogadores também. Então, esse é um número que é uma estimativa, mas que também, por exemplo, o Palmeiras se fechar com o Facundo, é um pagamento parcelado em muitos anos. Então, isso também vai aliviando. Mas eu acho que o Palmeiras vai fazer um bom trabalho, porque a informação que eu tenho é que a Leila ficou bem incomodada com esse ano sem títulos. Teve a questão de... Teve a compreensão da eliminação para os campeões, que a gente já citou aqui, que o Abel já citou inúmeras vezes, só que essa reta final, para todo palmeirense que acompanhou, viu que tava estranho, sabe? O Palmeiras, nos jogos decisivos que precisava, jogando em casa contra o Botafogo. Fortaleza também. E deixou a diretoria bem incomodada. Vocês acham que se o Dudu ele não tivesse ido atrás do Matos, ou se não tivesse rolado essa novela com o Cruzeiro, o Dudu permaneceria pro ano que vem? Acho que sim. Eu também. E aí cumpriria o contrato. E aí, bater nas metas de metade dos jogos, ele renovaria mais um. Jogando 50% dos jogos da temporada de 2025, esse contrato ele seria renovado automaticamente até dezembro de 2026. Se não tivesse, de fato, acontecido tudo isso, eu tenho a sensação de que ele ficaria. E jogaria a temporada de 2025, dependendo das condições físicas, atuaria ali os 50% dos jogos ou não. Isso a gente não sabe, não dá pra cravar, mas a tendência é que, de fato, ele cumprisse. Mas se não tivesse rolado toda essa questão envolvendo o Cruzeiro, a sensação que eu tenho, até pela grandeza do Dudu na história do Palmeiras, é que ele ficaria. O contexto todo é muito importante, essa questão dele estar machucado há muito tempo e do nada aparecer com uma proposta, porque como é que o Palmeiras vai avaliar uma renovação sendo que nem viu ele jogando? Jogando pós uma lesão tão séria, né? E o Dudu tem a questão da idade, tem a questão de ser um atleta que depende muito da explosão, porque a gente viu ele brilhando no Palmeiras, sendo o cara do 1 contra 1, e a gente viu ele jogando essa temporada, e em quase nenhum jogo ele mostrou que uma parte desse Dudu que brilhou tanto. Então eu acho que, juntando todos esses fatores,
chegamos nesse resultado final. Eu não sei, porque assim, acho que é meio consenso. Todo mundo achava que o Dudu não morria de amores pelo Abel, né? Porque o Abel sempre sacava ele com 10 minutos de segundo tempo, né? Tinha aquela coisa do Abel sempre sacar ele, não sacar o Rony jogava o jogo inteiro, o Dudu saía, a torcida ficava meio puta. E o Abel era um cara que fazia o Dudu voltar pra trás pra marcar, o Dudu sempre falava disso, né? Que não gostava, sempre foi meio preguiçoso pra marcar, gostava só de atacar. Mas, cara, é muito estranho ele querer sair do nada, assim. E aí não sei se foi desgaste com o Abel, desgaste com a Leila. E é uma coisa que a gente não vai saber, porque pelo que tá acontecendo, o Dudu não quer se explicar. Ele não quer explicar pra torcida o que aconteceu. E aí, cara, não adianta ele e o staff dele ficarem bravos, porque a gente só tem uma versão, a do clube. A versão dele, enquanto ele não parar. Por isso que eu falei que ele tinha que ter uma coletiva, cara. Ele devia, pelo tamanho que ele tem no clube, ele devia chamar uma coletiva e falar, torcida, amo vocês, porra, obrigado por tudo que fez por mim esses 10 anos. Eu quis sair por isso. Vocês estão no meu coração e vida que segue. Agora, ele não vai falar. E aí eu acho triste ele não falar, como acho triste a forma como o clube, como você pontuou, não tratar ele como ídolo é piada, é bizarro. Talvez na próxima entrevista do Dudu, que seja só na apresentação dele, ao que tudo indica no Cruzeiro, não haja o espaço para ele falar sobre isso, sobre o que de fato aconteceu, porque talvez pra mídia mineira, para quem acompanha ali o Cruzeiro, talvez isso não seja o mais relevante. E eu acho que o Dudu tem esse tamanho para ele, por conta própria, convocar uma entrevista coletiva e sim falar, porque depois de todo o imbróglio, obviamente, o Palmeiras não colocaria o Dudu para falar na zona mista, então ele nunca passou ali pelos microfones na zona mista do Allianz Parque, nem mesmo em jogos fora de casa. O Palmeiras não vai convocar uma coletiva agora onde corre o risco do Dudu, numa coletiva convocada pelo Palmeiras, também falar tudo o que ele pensa, e ainda mais nessa relação estremecida com a Leila Pereira, mas eu acho que sim, o Dudu tem o tamanho para... vou reunir aqui a imprensa, eu vou falar da minha parte, eu vou falar para vocês o meu lado, o que aconteceu, foi assim, assim, assado. Acho que o Dudu sim, até... em respeito ao torcedor que hoje tá chorando, tá lamentando, tá chateado com a saída de um dos maiores ídolos da história, merece. A informação que eu recebi, e até eu perguntei pra uma pessoa, falei, mas e homenagem? Vai ser só isso? É esse post onde ele sequer foi citado como ídolo e não vai ter mais nada? Aí essa pessoa me disse que vai esperar o Dudu voltar. Ele tá nos Estados Unidos com a família, né? Tem um retorno previsto agora pro dia 23 de dezembro, que o Palmeiras deve fazer uma homenagem para ele na sala de troféus do Allianz Parque. Então vai ser algo ali restrito. O Palmeiras possivelmente, né, vai gravar tudo para depois soltar no canal oficial do YouTube, mas não vai ser nada aberto no Allianz Parque com presença de público. Então a tendência é que haja essa homenagem ao Dudu ali na sala de troféus do Allianz, porque são 12 ali, pelo menos, na história. Eu fiquei puto que domingo não rolou nada, só que, mano, domingo era foda porque era jogo de título ainda, né? E não tinha clima nenhum. Não era dia pra clima de despedida. O que você ia falar, Lati? Foi mal. Então, não, acho que eu... Não, porque eu queria falar porque de domingo, velho. Domingo não tinha como. Agora, eu pergunto pra vocês, quem saiu ganhando mais nessa história, na opinião de vocês, sendo zero clubista, tá? Analisando friamente, quem sai ganhando? O Dudu ou o Palmeiras? Eu acho que o Dudu, porque o Palmeiras acabou, pelas contas que a gente fez, o Palmeiras acabou perdendo esse timing que poderia ter vendido, né? Você acha que tinha que ter vendido antes? Foi o que a gente estava conversando em off antes. A minha opinião, tanto é que na época eu até conversei com o Fragoso, o Lavieri, e eles ficaram bravos comigo, porque eu falei que o Palmeiras estava perdendo a chance de fazer um baita negócio. Porque o Dudu jogou muito no Palmeiras, foi vitorioso, conquistou títulos, uma das contratações mais importantes da história do clube pelo contexto, pela autoestima, pelo chapéu. Só que a lesão traz muita incerteza pelo contexto do jogador, pela característica dele. Então, na época, o Palmeiras tinha a questão da economia da grana, tinha a questão de talvez poder contratar outro nome já, porque ia ficar livre do salário e ainda receber uma grana. Então, na época, eu opinei que o Palmeiras deveria aceitar, porque ele mesmo... a informação que a gente tem é que ele que levou o Palmeiras que queria sair, então era bom para todo mundo, o Dudu sai, tanto é que na época quando o Palmeiras avisou a imprensa de que o Dudu tinha comunicado que ele queria sair, eles falaram que ele ia sair com todas as homenagens, porque era importante. Parece que ele ia sair melhor no meio do ano no Palmeiras do que agora. Porque na época eles queriam fazer homenagem, porque na época era algo muito positivo pro Palmeiras. Só que agora o Palmeiras fechou o pior ano da era Abel, esse ano.
com essa questão do Dudu de ter saído e voltado, ele falou para muitas pessoas, muitas versões diferentes da história, tanto é que eu procurei a Mancha Verde na época que a Mancha foi uma das principais responsáveis pela permanência dele. E eles falaram para mim, eu entrevistei o Jorge, e ele falou, o Dudu falou muitas coisas graves que aconteceram com ele no Palmeiras. E até hoje a gente não sabe que coisas graves, porque a Mancha não quis falar, o Dudu nunca falou, como a gente tava falando agora. É que nisso rolou uma confusão também, porque não foi a atual diretoria da Mancha, né? Foi o Serdã e o André Guerra, que é o ex-presidente, que o André que tem uma relação próxima com o Dudu. Aí foi o André e o Serdã na casa do Dudu e parece que eles convenceram. Aí depois a Mancha, atual, o Pedrinho, o Jorge, ligaram. E aí o Dudu acho que falou, explicou o que estava acontecendo, mas rolou também isso de... Mas claramente a Mancha teve um peso muito grande para ele ter ficado. E eu acho que a grande questão é... Porque, claro, tem uma parada muito afetiva com o Dudu pro torcedor do Palmeiras, enfim, pelo tamanho que ele tem na história do clube. E acho que pesou naquele momento pro torcedor a coisa da traição. É isso, o cara tava em casa sábado à tarde, ele abre aqui o Instagram, o Twitter do Cruzeiro, tem uma foto do Dudu, garotinho ainda pelo clube, e o anúncio dele da volta pra Toca da Raposa. Então eu acho que ficou um pouco desse sentimento inicial de, opa, mas como é que ele tá traindo o Palmeiras desse jeito? Sim. Mas no dia seguinte, no domingo, na segunda-feira, quando todo mundo já passou a pensar com um pouco mais de frieza, pô, o Dudu tá voltando de lesão, já é um jogador que já tem mais ali dos seus 30 anos, Palmeiras economizaria tanto por mês na folha salarial, pode abrir espaço para contratar um jogador mais jovem para jogar ali pelas beiradas. Acho que quando todo mundo começou a pensar com um pouco mais de frieza, no caso, talvez você colocando na balança, pô, tudo bem se a gente agora se despedir do Dudu. Talvez ele já tenha feito tudo que ele precisava aqui em toda essa reconstrução do clube de 2015 pra cá, mas acho que ficou naquele primeiro momento esse sentimento da traição. Pô, como é que um ídolo tá fazendo isso com a gente? Mas com a frieza você consegue imaginar o porquê naquele momento pro Palmeiras seria interessante abrir mão de um jogador como o Dudu. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!